Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada e a aula de hoje é sobre o sistema tegumentar. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre as estruturas da pele e as suas funções. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque assim você recebe em primeira mão os vídeos quando eles são postados. E se essa aula te ajudar, não deixe de dar aquele curtir para poder ajudar a divulgação do meu canal. Bom, a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo e ela perfaz 16% do seu peso total. E ela exerce algumas funções principais, como, por exemplo, proteção do corpo contra ações do meio ambiente, evita a perda de líquido, evita a entrada de substâncias ruins no organismo, regula a temperatura corporal e garante uma sensibilidade através dos nervos da pele. Então, todas essas funções nós vamos estudar ao longo das aulas, tá? Então nós vamos ver quais são as estruturas que exercem essas funções. Então a pele, ela é constituída por 3 camadas. Vão ter literaturas que vocês vão encontrar que está falando que a pele é constituída por 2 camadas. Outros você vai ver que está constituída por 3 camadas. Eu considero 3 camadas, porque elas estão bem justapostas, bem juntinhas uma da outra. Ok? Então, nessa nossa aula, nós vamos abordar as 3 camadas. Certo? Então, quando eles dizem que tem só 2 camadas, eles não consideram o tecido subcutâneo ou a hipoderme como uma camada da pele. Tá? Mas aqui nós vamos considerar. Então, a primeira camada que nós vamos estudar é a epiderme. É essa que você consegue colocar a mão, que você consegue visualizar. E ela tem um tecido bastante complexo aí, né? Com um nome que parece até um palavrão. Que é um tecido chamado de tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então vamos entender cada partezinha dessa aqui. Tecido, porque tecido nada mais é do que um conjunto de células. Então se a gente observar ela aqui, ó, eu tenho um conjunto de células aqui, eu tenho um conjunto de células ali. Então eu tenho vários conjuntos de células, por isso tecido. Epitelial, por causa da pele. Estratificado, porque ela é composta por 4 a 5 camadas. Então aqui, camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Então a gente vai ver já que em algumas regiões nós temos 4 camadas e em outras nós temos 5. Por isso, estratificado. Pavimentoso porque ele é um tecido liso, contínuo, tá? Salvo em algumas regiões onde a gente tem orifícios, como a cavidade nasal, o ouvido, região genital, então ali a gente tem alguma interrupção da pele. Do contrário, ela não tem uma interrupção, ela é um tecido contínuo. E queratinizado porque ele é feito por células chamadas queratinócitos e que produzem queratina, tá? Então vamos lá, as células principais dessa região da epiderme são os queratinócitos e os melanócitos. Queratinócitos são todas essas células aqui, formando todas essas camadas. E elas produzem queratina. Melanócitos, elas estão na última camada aqui, que é a camada basal. E ela produz melanina. Então nós vamos dar uma ênfase maior para os melanócitos um pouquinho mais para frente. E como eu disse, em algumas camadas nós temos 4. Em algumas regiões da pele nós temos 4 camadas e em outras nós temos 5 camadas. Então nas regiões que a gente tem a pele um pouco mais espessa, como palma da mão, planta do pé, ali nós temos 5 camadas. Já em regiões onde a gente tem a pele um pouco mais delgada, nós temos 4 camadas apenas, ok? Como, por exemplo, pálpebra, região genital. Então, são regiões onde a gente tem uma camada mais delgada. Então, dessas 5 camadas, quando eu tenho apenas 4 camadas, qual delas eu não tenho? Eu não vou ter a lúcida. Então, eu vou ter a basal, a espinhosa, a granulosa e a córnea. A lúcida eu não terei. Tá? Só apenas onde eu tiver 5 camadas. E aí essa epiderme ela exerce 3 funções principais, que são proteção mecânica contra agentes agressivos. Esses agentes agressivos seriam micro-organismos ou choques, né? Não choque elétrico, mas choques de batidas, tá? E raios ultravioletas. Pigmentação, então ela vai dar a coloração da sua pele e faz uma constante renovação dessas células também da pele. Tá? Então vamos estudar agora cada uma dessas funções e ver quem ali na epiderme exerce elas.
Antes de mais nada, vamos ver primeiro essas camadas. Então eu tenho aqui a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa, a camada lúcida e a camada córnea. Então observem bem isso aqui, que aqui você consegue ver uma célula bem bonitinha, que ela ainda está bonitinha, que ela já está morrendo. Que já já a gente vai falar sobre isso, então eu quero que vocês visualizem bem essa imagem, certo? Bom, como eu disse anteriormente, todas essas células são feitas por queratinócitos. Feitas por queratinócitos não, elas são os queratinócitos, tá? E o que elas produzem, esses queratinócitos? Eles têm essa característica, para começar. E elas produzem queratina, certo? Então a gente olha aqui na epiderme, a gente imagina, olha aqui, né, tudo isso de camada, imagina que ela é muito grossa. E na verdade a epiderme ela não é grossa, ela é bem delgada. Então ela é mais fina do que a folha de um papel. Tá? E para você ter uma noção do quão fina ela é, sabe quando você dá uma pequena batidinha assim no braço ou qualquer região do corpo que fica só um risquinho branco, não sai sangue? Tá, ali você atingiu a epiderme só. Mas se você fizer esse mesmo risquinho, fica branco, daqui a pouco começa a ir sangue, pronto, você já atingiu a casa de máquinas, a derme, a camada abaixo, tá? Então por aí você tem uma noção do quão fino é a epiderme. Porque às vezes você faz esse risquinho e você fala, nossa, mas foi tão superficial, já saiu sangue. Saiu porque a derme possui vasos sanguíneos, ao contrário da epiderme que não possui vasos sanguíneos. Então na epiderme a gente não tem vasos sanguíneos. Então se você se machucou, não saiu sangue, foi um machucado superficial, você atingiu só a epiderme. Saiu sangue, você atingiu a derme. Tá? Por aí vocês têm uma noção do quão fina ela é. Melanócito. Melanócito é aquela célula que nós vamos ter apenas aqui na camada basal e que no próximo slide agora a gente já vai falar melhorzinho sobre ela. Belezinha? Continuando aí. Então vamos falar um pouquinho sobre duas funções já da epiderme. Sobre a proteção dela e sobre a pigmentação. Quanto à proteção, existem duas estruturas na epiderme que desempenham essa função de proteção. Primeiro é a camada córnea, que é essa camada mais superficial, a última camada. Então o que acontece? A célula basal, a camada basal é aquela que recebe suprimento sanguíneo, tá? Então ela sim está o tempo inteiro germinando novas células, produzindo novas células. E aí nós vamos ver mais para frente sobre a renovação das células, que essas células que vão nascendo vão empurrando essas para cima, e essas que estão subindo, que estão mais velhas, elas vão perdendo o núcleo dela, vão perdendo a água dela, vão se desidratando e acabam morrendo. Então a nossa camada córnea é feita de células mortas. Então essa camada mais superficial, essa que você consegue tocar, ela é feita de células mortas. E essas células mortas servem de alimento para as bactérias que vivem em simbiose conosco, que vivem com a gente. Então elas se alimentam dessas células mortas. A partir do momento que você começa a fazer muita esfoliação, a tirar essa proteção da pele, você está mais propenso a ter uma infecção, uma inflamação. Por quê? Porque quando você tira essas células mortas, essas bactérias começam a comer as células vivas, tá? Então é importante você não ficar esfoliando muito o corpo. Então essa epiderme, essa camada superficial da epiderme, a camada córnea, ela te dá proteção para o teu corpo, juntamente com os melanócitos, que estão lá na camada basal. Então se você observar aqui na camada basal, eu tenho melanócito, 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 e ele tem essa característica aqui. Então ela é uma célula que tem prolongamentos. E esses prolongamentos servem para chegar até a próxima camada e ali liberar sim a substância que ela produz, que é a melanina. Então, enquanto ela está aqui dentro da célula, ó, nós temos os melanossomos. E conforme ele vai saindo pelos prolongamentos, ele se transforma em melanina. Então, lá fora, ele é a melanina. Então, essa melanina que é produzida pelo melanócito é jogada na próxima camada, na camada espinhosa. E essa melanina são grânulos marrom escuro a pretos, certo? Então, esses grânulos, essa melanina, te dá proteção também para a pele, além da coloração. Então, a melanina te dá a cor para a pele, então te dá a pigmentação e também te dá
a proteção. Então, quanto mais melanina eu tiver na pele, quanto mais escura for a pessoa, mais proteção ela tem contra raios ultravioletas. Já aquela pessoa que é um pouco mais branca, ela não tem tanta proteção contra raios ultravioletas, porque ela não tem tanta melanina para protegê-la contra a ação dos raios, certo? Então, aqui eu tenho um melanócito, se você observar, ela tem prolongamentos que vão até a próxima camada, que é a espinhosa, porque aqui é a camada basal. Esses queratinócitos fazem parte da camada basal. Então, na camada basal eu tenho, todos isso aqui é queratinócitos, e os mais escurinhos aqui são os melanócitos. Então, lembrando que melanina é produzida nos melanócitos, pelos melanócitos, mas ela não fica aqui na camada basal, e sim é lançada para a próxima camada, chamada de camada espinhosa. Última função da epiderme é renovação de células. Então, como eu disse, a camada basal, que é a última aqui, é aquela que recebe suprimento sanguíneo. Então, aqui eu tenho a epiderme e aqui eu tenho a derme. Então, a camada basal é essa aqui que delineia e separa a epiderme da derme. Aqui eu tenho vasos sanguíneos chegando. Então, as células que estão recebendo suprimento sanguíneo, que estão recebendo oxigênio, estão recebendo nutrientes e mandando o gás carbônico embora, elas estão nessa última camada. Então, a gente chama de camada germinativa, porque ela produz novas células. Tá? Então, as novas células são produzidas aqui na camada germinativa. Então, elas se multiplicam continuamente, de tal maneira que essas novas células geradas começam a empurrar essas células mais velhas para cima em direção à superfície do corpo. E à medida que elas vão envelhecendo, essas células epidérmicas elas vão se tornando achatadas e passam a fabricar e acumular dentro de si uma proteína resistente chamada queratina. Então, se você observar aqui, ó, essas primeiras células elas estão bem bonitinhas, bem desenvolvidas. Essas aqui já começam a estar mais achatadas. E aqui elas já começam a perder núcleo, perder líquido. E aí começam a desidratar e morrer. Então a camada mais superficial aqui, que é a córnea, eu já tenho de células mortas. Tá? Então constantemente nós estamos renovando essas células. A gente não nasce com elas e morre com elas. Elas estão em constante renovação. Então, leva cerca de 30 a 45 dias para que esse processo de nascimento e morte das células possam ocorrer, causando aí, então, uma renovação celular. E essa renovação celular é bastante importante, porque a gente mantém a pele cada vez mais resistente. Belezinha? Então, a epiderme é isso que nós temos de função, a de proteção, pigmentação e renovação de células. Já na derme, que é a próxima camada, a camada do meio, ali nós temos a casa de máquinas. Então, ela é uma camada que tem um tecido chamado de tecido conjuntivo frouxo, e as principais células dessa derme são os fibroblastos, que são responsáveis pela produção de fibras, no caso colágeno e elastina, e também de uma substância gelatinosa, a substância amorfa, na qual os elementos dérmicos estão mergulhados, que são todos esses elementos que nós vamos estudar agora ao longo da aula. Então, os fibroblastos produzem a substância amorfa e também as fibras, que são os colágenos e elastina. Colágeno te dá resistência para a pele e a elastina a elasticidade. Então, se você pegar o dorso da sua mão e puxar a pele, vai chegar uma hora que você não consegue mais puxar, né? Então, isso quem te dá essa elasticidade é a elastina. E a resistência da sua pele é o colágeno. Então, o volume da tua pele é dado pelo colágeno. Então, quanto mais água eu tiver no organismo, melhor, porque esse colágeno ele capta essa água e mantém dentro dele, dentro da célula dele ali, bastante líquido. Então mantém sempre a sua pele bem revigorada, bem bonita. A partir do momento que você começa a perder esse colágeno, você começa a perder volume de pele. E aí começa a vir as ruguinhas. Então as rugas nada mais é do que perda de colágeno. Tá? E o que degrada esse colágeno? Muito sol, pouca hidratação, pouca água.
você tomar muito sol, então, em cima dessa pele o tempo todo, diariamente, você vai degradando esse colágeno, vai perdendo o líquido dele e ela vai ficando enrugada muito mais rápido, tá? Claro que com a idade isso também acaba acontecendo, mas quanto mais você cuidar, menos tempo, quer dizer, mais tempo você tem de uma produção de colágeno bom e você não fica tão enrugada tão cedo, tá? E a derme, então, ela é uma região bastante rija, flexível e elástica. E ela é o que a gente considera de casa de máquinas da pele, porque ali nós temos funções, temos bastantes estruturas e estruturas essas que exercem funções bastante importantes. Então temos 4 funções, a derme, ela exerce 4 funções, que é de nutrição, sensibilidade, termorregulação e hidratação. Então vamos estudar sobre cada uma delas e ver quem realiza isso nelas. Nutrição. Quem dá a nutrição para a minha pele são os vasos sanguíneos. Então esses vasos sanguíneos estão ali na derme e elas nutrem as células da epiderme, as células da derme, as células da hipoderme. Então, para que as nossas células sobrevivam, eu preciso de suprimento sanguíneo. Eu preciso de vaso sanguíneo, porque ele vai estar levando nutrientes, vai estar levando oxigênio e retirando dessas células as toxinas. Tá? Então, nutrição, quem nos dá são os vasos sanguíneos. E como eu disse, a epiderme só sobrevive se eu tiver a derme. Se eu não tivesse a derme, a epiderme não sobreviveria, porque na epiderme não temos vasos sanguíneos. Já na derme nós temos. Próxima função é a de sensibilidade. Então, as sensações é dada pelas terminações nervosas livres ou terminações nervosas encapsuladas, que nós temos também ali na região da derme. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho terminações nervosas que são livres, parecem uns galinhos de árvore, e aquelas que estão dentro de cápsulas. Então, aqui, ó, eu tenho uma terminação nervosa, aqui eu também tenho, aqui dentro eu também vou ter, e aqui dentro eu também vou ter. E elas estão protegidas por cápsulas, tá? Então, como é que funciona isso aí? Olha aqui, aqui nós temos um prego e a pessoa espetou o dedo no prego. Quando isso acontece, ela vai sentir dor. Então, eu tenho uma terminação nervosa aqui que vai levar essa informação até o meu sistema nervoso central, e o meu sistema nervoso central vai devolver uma resposta, que é tirar o dedo. Né? Então é meio que um reflexo aí, você tira rapidamente isso aí. Então, como que funciona isso daí? Vamos pensar primeiro no fio que nós temos na rua de eletricidade. A capa protetora dele, daquele fio que é um fio preto, né? Seria o nosso nervo, tá? Dentro do nosso nervo nós temos neurônios. E dentro do fio da rua nós vamos ter os fios da rua, né? Os fios que passam por ali. Então, nesses fios estão passando eletricidade, assim como dos neurônios, quando eles fazem as sinapses, ali estão passando também impulsos nervosos, eletricidade. Então, eu preciso ter essa capa protetora no fio, esse fio mais grosso por fora, para poder proteger os fios que eu tenho ali dentro passando eletricidade. Da mesma forma, os nervos do nosso corpo. Dentro dos nossos nervos, nós temos os neurônios. E os neurônios passam a eletricidade. Então, eu preciso ter proteção para que não haja curto-circuito, tá? Então, essa terminação nervosa que nós estamos vendo aqui, chegando na pele, nada mais é do que a terminação nervosa de um neurônio. Então, quando eu tenho alguma sensação, vai pela terminação nervosa, pelo neurônio, vai até a medula, vai até o encéfalo, do encéfalo volta pela medula para poder voltar uma resposta. Certo? Então, vamos ver o que cada uma dessas terminações leva de sensação. A terminação nervosa livre, ela leva só a sensação de dor. Ela é responsável pela sensação de dor. Já as outras 4, que é a de Messner, Ruffini, Patini e Krause, esses corpúsculos levam cada uma sensação. Então o Messner, ele leva a sensação de tato, aquele tato mais leve, como por exemplo quando senta um pernilongo você já sente, é um tato leve. Então o que vai acontecer? Ele sentou, vai levar uma informação até o seu sistema nervoso, vai voltar uma resposta que é você vai lá e ou mata o pernilongo ou tira ele dali, né? Então foi levada uma informação. E isso é coisa de segundos, milissegundos, é muito rápido, tá? Então o corpúsculo de Messner leva a informação de tato leve. O Ruffini, sensação de calor.
o corpúsculo de Pacini, a sensação de tato mais pesado, de pressão ou vibração. E o corpúsculo de Krause, a sensação de frio, tá? Então, a gente tem na pele a questão da sensibilidade. Nós temos sensores ali que levam determinadas sensações. E aí eles têm essa característica. Ou vai ser livre, levando só dor, ou vai ser encapsulada, levando sensações de frio, calor, tato leve, tato pesado e vibração. Beleza? Então, a próxima função é a de termorregulação. Então, a temperatura corporal normal nossa se mantém em torno de 36,5 e 37. Quando foge disso aí, ou para mais ou para menos, a gente precisa regular isso aí. E aí nós temos ali na derme estruturas que regulam isso aí. Então, se você tiver de regata agora e sair para fora é redundante, né? E sair da sua casa, e quando você sair e estiver nevando lá fora, o que automaticamente acontece? Você vai se arrepiar, né? E começar a tremer. Por que que isso acontece? Porque, olha aqui, eu tenho pelo, então quando tá calor o pelo tá deitadinho, tá bonitinho, tá relaxadinho. Assim como o músculo eretor do pelo. Então, cada pelo possui um músculo eretor do pelo para ele, tá? Ficou frio, você saiu lá fora. O que que vai acontecer? O seu pelo vai ficar ereto. Então, esse músculo eretor vai fazer uma contração, fazendo com que o seu pelo fique ereto. E se você observar, abaixo do pelo, você vai ver uma bolinha. E o que que é essa bolinha? É o seu poro fechando, evitando com que você perca calor. Então, quando ele fecha o poro, ele evita com que você dissipe esse calor e mantenha assim o seu corpo aquecido, juntamente com os músculos, porque os músculos eles são reserva de energia. Ali nós temos liberação de ATP durante as contrações. E aí, quando você está com frio, você contrai muito, você contrai e treme direto. Então, isso está dissipando calor, está soltando calor dentro de você para poder te manter numa temperatura normal, numa homeostasia, tá? Claro, existem temperaturas muito elevadas que só isso não adianta. Você precisa colocar uma roupa, precisa se aquecer. Mas, num friozinho básico, assim, é assim que acontece. Então, ele tampa o poro para evitar com que você perca mais calor e também começa a tremer a sua musculatura, tá? E temos a questão também do calor. Então, no calor que tem feito ultimamente, agora está começando a fazer bastante calor, o que que começa a acontecer? Você começa a suar, ou até mesmo numa atividade física intensa, você começa a suar. E o que está acontecendo quando você faz isso? Você está elevando, quando você está fazendo uma atividade física, você eleva a temperatura corporal. Então, também precisamos voltar para a homeostasia, para o equilíbrio. Então, o que que seu corpo faz? Ele tenta te resfriar suando. Então, nós temos glândulas sudoríparas, que estão ali na derme, que desembocam com seus cânulozinhos lá nos poros. Então, se você olhar para o seu pelo aí agora, você vai ver que eles estão espaçadinhos. Então, vai ter o poro do pelo e vai ter o poro da glândula sudorípara. Então, o poro da glândula sudorípara está nesses espaçamentos entre os pelos. Você não consegue enxergá-lo, tá? Mas o suor tem o poro para ele. E o pelo, juntamente com a glândula sebácea ali, com o sebo, tem um poro só para eles. Então, quando eu aumento a temperatura corporal, eu preciso resfriar o meu corpo. Eu preciso abaixar essa temperatura, tá? E o que que seu corpo faz? Ele elimina suor na superfície da sua pele. Então, você começa a suar para tentar resfriar o seu corpo, certo? Então, olha como o nosso corpo é inteligente, né? Ele tenta tanto quando está frio ou quando está calor, manter a temperatura corporal do seu corpo, certo? E, como nós estamos falando de pelo, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do pelo. Então, nós temos aqui, na parte interna da sua pele, fica a raiz do pelo. E na parte externa fica a haste do pelo, tá? Então, os pelos, eles são constituídos por células queratinizadas. E ele nasce aqui nessa região chamada de folículo piloso. E no fundo desse folículo piloso, as células continuam em multiplicação. E quando elas ficam em multiplicação, elas fabricam queratina. Então,
Então elas fabricam queratina, morrem e se compactam, dando origem então ao nosso pelo. Então as células que originam esse pelo, elas são nutridas e oxigenadas por capilares sanguíneos. Então observem aqui que tem um capilar sanguíneo chegando também no pelo, para poder nutrir e oxigenar. Cada pelo está ligado a um pequeno músculo chamado de músculo eretor do pelo, como nós já vimos. E também ligado a uma glândula sebácea, que dá a lubrificação para esse pelo. Certo? Então, em algumas regiões do corpo nós temos pelo. Quer dizer, quase em todas, né? Mas em algumas regiões ela tem nome próprio, esses pelos. Então, como por exemplo, o couro cabeludo, nós temos o cabelo. Nas órbitas, que é na região do olho, a sua sobrancelha chama-se supercílio. As pálpebras, na pálpebra do seu olho, você tem cílios, que também são pelos. No nariz, os pelinhos do nariz chamam-se vibriças. Os pelinhos do ouvido chamam-se tragos. O do lábio superior, bigode. O da face, barba. O da axila, ircos. E o da região pubiana, que é a região genital, pubis. Certo? E por último, a última função da derme é a de hidratação. Então, quando a gente sua, como que a derme tenta hidratar a sua pele? Nós temos a glândula sebácea e temos a glândula sudorípara aqui. Ali está aparecendo também. Voltando. O que acontece para hidratar? Então, a glândula sudorípara manda suor e a glândula sebácea, está mandando sebo para essa região, está mandando gordura. Então, como a gente sabe, óleo e água não se misturam. Então, quando eu elimino o suor, eu já elimino logo em seguida também o sebo. A glândula sebácea manda. Por quê? Porque ela forma um manto hidrolipídico. O que é esse manto? Manto recobre. Hidro é água, lipídico, gordura. Então, essa gordura fica por cima da água, por cima do suor, e evita com que você dissipe esse suor, perca esse líquido. Porque, querendo ou não, a água hidrata. Então, ele hidrata a sua pele dessa forma. Então, a glândula sudorípara manda o suor, a glândula sebácea manda a gordura por cima desse suor, e ali ele mantém a sua pele sempre hidratadinha. Então, essa gordura que a gente tem na pele, principalmente durante a temperatura de calor, né? A estação de calor, não é bom a gente pegar e tirar esse manto hidrolipídico, essa gordura, porque querendo ou não, a sua pele está hidratando a tua pele, né? Está tentando hidratar a sua pele. Tá? Então a hidratação é feita dessa forma, através desse manto hidrolipídico. E por último, nós temos a última camada, que é a hipoderme, que é aquela que nós temos o tecido adiposo, que nós temos a gordura. Então ali o tecido da hipoderme é o tecido conjuntivo frouxo, e ele é rico em células chamadas adipócitos, que são células de gordura. Então poucas áreas do nosso corpo não possuem esse tecido. Nesse local onde não possui, como articulações e dedos, a pele está fixada diretamente no osso. Tá? Então a gente não tem a hipoderme, vai ter a epiderme, a derme, mas a hipoderme não. E as funções que a hipoderme exerce é de reserva energética, isolante térmico e proteção contra choques. Então vamos falar sobre cada uma delas aí. Primeiro vamos mostrar como é que é uma célula adiposa. Então, a célula adiposa, ela armazena gorduras, né? Então, conforme a gente vai se alimentando, ela também vai servindo como armazenamento para gorduras. Então, a gordura também é uma reserva energética, é energia para o nosso corpo. Porque, por exemplo, quando você faz uma atividade física, vamos pensar que você está gordinha e quer emagrecer. A melhor atividade física é uma atividade aeróbica. Por quê? Porque aí você começa a queimar bastante energia muscular, e o seu corpo tem que buscar mais energia em outro lugar, que no caso ele vai buscar no seu tecido adiposo, na sua gordura. E ali ele começa a murchar essas células, porque conforme você vai depositando gordura dentro dela, ela vai inchando. E conforme você vai utilizando a gordura dela, ela vai murchando. Então, numa atividade aeróbica você murcha essa célula, por isso que você começa a emagrecer mais rápido. Então, observem aqui eu tenho um tecido adiposo normal,
aqui eu já tenho um acúmulo desse tecido adiposo. Então essas células já se incharam, ó, estão bem inchadas, tá? Mas essa gordura que nós temos ali serve como reserva energética. Então acabou a energia, acabou a ATP nas outras regiões do corpo, ele vem buscar na sua gordura, tá? Outra coisa, isolante térmico. Então o gordinho, ele sente menos frio do que o magrinho, porque ele tem mais gorduras aqui, tá? E querendo ou não, essa gordura acaba por aquecê-lo. Então o magrinho sim, sente mais frio do que o gordinho. E também, por último, serve como isolante térmico, já falei, né? Reserva energética. E por último, proteção contra choques. Então, sim, o gordinho, se ele cair, ele tem a probabilidade de se quebrar muito menor do que o magrinho, dependendo do impacto, né? Então, a gordura dele acaba por amortecê-lo também, tá? Então, são 3 funções que a sua hipoderme exerce. Uma de reserva energética, outra de proteção contra choques e isolante térmico. Belezinha? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se vocês não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Dê o seu like se essa aula te ajudou muito e você quer compartilhar com outras pessoas, porque quando você dá o seu like, o YouTube mostra mais o meu canal. Muito obrigada! Se inscrevam no meu canal também, no meu canal não, na minha página do Facebook, que também chama-se Anatomia Descomplicada. Lá eu estou sempre postando quando eu publico um vídeo e estou sempre postando coisas interessantes também do dia a dia. Muito obrigada e até a próxima aula.